Fala galera, tudo bem? Essa semana definiu as vagas. Os donos das vagas serão distribuídas a mais a partir da próxima temporada para a Liga dos Campeões. Então muita gente pode se perguntar, por que a Alemanha e a Itália ficaram com uma vaga a mais na Liga dos Campeões de 2024-2025? Como que isso funciona? Vai ser como para os próximos anos? Isso significa o que exatamente? Vamos lá, isso tem a ver com a mudança de formato da Champions. Eu ainda estou devendo um vídeo específico sobre o novo formato, mas isso já foi bastante falado, lá no Twitter já falei algumas vezes também. Enfim, o fato é que a Champions vai ter uma ampliação de 32 para 36 clubes na próxima temporada, ou a partir da próxima temporada, 2024-2025. Então, sem entrar no mérito do novo formato, mas falando da ampliação, você tem mais 4 vagas para preencher, para inserir desses clubes. Essas vagas vão ser distribuídas de diferentes maneiras, tá? Uma dessas vagas vai ficar, por exemplo, para o terceiro colocado do país que é quinto colocado no ranking de coeficientes da UEFA, no caso a França. Então, assim, a França vai passar a ter o terceiro colocado entrando diretamente na Champions, na primeira fase da Champions, não mais uma fase de prévia, de playoff, enfim, nas fases preliminares. Outra vaga vai para o caminho dos campeões nas fases preliminares, então a Champions vai passar a ter 5 vagas dos campeões nacionais que vão para as fases preliminares, entrando na antiga fase de grupos, que agora não vai ser mais de grupos, na primeira fase, e não mais 4 vagas. Então aí estão 2. E as outras 2 vagas a mais, para completar aí 36, aí sim, aí a gente entra nesse tema. Elas vão ser distribuídas para os países que tiverem tido o melhor ranking de coeficiente das suas ligas na temporada anterior. Então o que isso significa na prática? É aí que eu quero chegar para responder essa pergunta de alguns que manifestaram dúvida em relação a isso. Por que Itália e Alemanha? Vamos lá, tentando simplificar, tentando resumir um pouco essa história. Existe um ranking na UEFA, que é o ranking, aliás, é até mais de um, mas o ranking de coeficiente é sempre um termo muito usado, né? Ranking de coeficiente é um mecanismo utilizado pela UEFA para determinar a força das ligas, consequentemente a distribuição de vagas para essas ligas, qual liga vai ter mais vaga, menos vaga, vai direto para a Champions, não vai para a fase preliminar, enfim. Existe um grande ranking, esse ranking existe para as ligas e para os clubes também, justamente para avaliar de uma forma mais objetiva quem foi bem e quem foi mal na temporada anterior. Nas 5 anteriores é o que o ranking conta para estabelecer essa divisão de vagas. Mas especificamente falando deste caso agora, vai valer uma temporada, que no caso é a temporada em andamento. Temporada 2023-2024 vai definir quais países terão 2 vagas a mais na próxima edição da Champions. Então vamos lá. A UEFA até colocou o ranking, né, colocou mais ou menos um resumo desse cenário. Então aí é a atualização do dia 3 de maio, então a gente está falando da sexta-feira, que tem, isso é importante só por causa da classificação que está do lado, né? Então Itália na primeira posição do ranking, Alemanha na segunda posição do ranking. Esse é o desempenho do ranking de coeficientes na temporada 2023-2024, lembrando que a gente ainda está na metade das semifinais, então é evidente que esse ranking ainda vai ter alterações, mas já não dá mais para mudar as 2 primeiras posições, por isso que essas vagas já estão confirmadas. Inglaterra e França, por exemplo, já não podem mais alcançar Itália e Alemanha nas 2 primeiras posições desse ranking, que está resumido aí. Eu vou destrinchar um pouco mais isso aqui durante o vídeo. E do lado estão ali os clubes que no momento estão na 5ª posição dessas ligas, porque Itália e Alemanha já têm 4 vagas diretas para Champions e agora ganham uma 5ª vaga. No caso, para Roma e Borussia Dortmund, que no momento são os clubes que ocupam essas posições. Então esse é um ponto do resumo da UEFA. Aí a gente precisa entrar no que é o ranking. A gente pode falar do ranking dos clubes, que vai determinar, e aí para tentar simplificar mais uma vez. Como que é calculado esse ranking? Você vê um monte de casa decimal e tal, a gente vai falar muito sobre média num todo para falar sobre as ligas, mas o importante aqui é entender que, como que esse ranking é calculado? Eu não vou entrar em tópico a tópico, senão seria muito longo, muito extenso, até porque você tem variações de pontuações quando fala de Champions, de Europa League, de Conference, todas as competições europeias trazem pontuação para os clubes que disputam, e consequentemente para a gente estabelecer uma média do desempenho das ligas, dos representantes de cada uma dessas ligas. Mas para tentar ser o mais simples possível, o que vai contar aí é vitória, te traz mais ponto. Classificação, à medida em que você vai avançando nas fases, te traz pontuação bônus também. Então, na prática, quem vence mais jogos tem uma pontuação maior. Quem vai atingindo mais fases vai ganhando mais pontos como bônus. E isso vai se somando ao longo da temporada para você, no fim da temporada, saber qual foi a pontuação de cada um desses clubes. Então, por exemplo, no ranking de clubes, você tem lá o Real Madrid, aí é importante até ver, por exemplo, o Real Madrid disputou 11 partidas, lembrando, a gente está no meio do confronto da semifinal, né, quando eu gravo esse vídeo. Então o Real Madrid está ali com 29 mil pontos em 11 jogos, o Manchester City caiu nas quartas, mas teve 28 mil pontos, com 10 partidas, enfim. Esse é apenas para ilustrar o que é o ranking dos clubes, porque o que vai ser mais relevante aqui é a gente começar a falar como essas pontuações vão
vão ser importantes ao avaliar o ranking das ligas. Porque se a gente entra no ranking das ligas, e aí a gente volta àquela situação, Itália e Alemanha no topo, aqui a gente pode falar sobre algumas curiosidades. Por exemplo, a Itália está ali em primeiro lugar com 139 mil pontos. Alguns podem observar e falar, ué, a Alemanha com 130.500 está em segundo e a Inglaterra está em terceiro com 139 mil pontos. Pois é, porque não é um ranking absoluto de pontuação, senão seria muito simples, o país com mais representantes naturalmente teria mais pontos e pronto. E aí ficaria muito injusto para quem tem menos representantes. Embora a gente saiba que os países com mais pontos tendem a performar melhor porque são os países mais fortes, são os países que têm os maiores representantes, os maiores candidatos a ir longe das competições da UEFA. Então é natural que Itália, Alemanha, Inglaterra, Espanha, embora a Espanha tenha feito uma temporada ruim nas competições europeias, mas é natural que Itália, Alemanha, Inglaterra e Espanha dominem essas vagas extras a cada ano na Champions. A tendência é essa, vai ser sempre uma surpresa se tiver um outro país ganhando essa vaga. E vai depender muito de alguma grande campanha na temporada anterior, só que aí a gente vai voltar ao ponto principal. A média. A média é fundamental, porque não basta um clube fazer uma grande temporada, você precisa que todos os representantes tenham um nível médio bem positivo, e aqui está a diferença para a gente ressaltar entre Alemanha e Inglaterra nesse ranking. A Alemanha está em segundo, tendo uma menor pontuação total do que a Inglaterra, mas repara na outra coluna, a primeira coluna ali tem um 3/7. Isso significa que nesse estágio da temporada, a Alemanha tem 3 representantes vivos, ou seja, a gente está falando do momento das semifinais, né, de Champions, Europa League e Conference, dos 7 que iniciaram a temporada como representantes europeus. A Inglaterra teve 8 representantes em competições europeias. Nesse estágio da temporada, tem apenas um, o Aston Villa, na semifinal da Conference. Então, não tem nenhum representante em semifinal de Champions, não tem nenhum representante em semifinal de Europa League. Isso é relevante. Mas mais relevante do que o número de representantes chegando a essa reta final aqui, é a gente olhar especificamente o desempenho de cada uma dessas ligas. Por exemplo, se a gente, vamos lembrar aí que a Itália está em primeiro, a Inglaterra e a Alemanha, teoricamente, foram os que brigaram ali por essa segunda posição quando a gente fala na questão da média. A Alemanha ali com 18.642, a Inglaterra com 17.375, no fim até uma diferença considerável, mas a Itália ficou disparada na frente. Por que a Itália ficou disparada na frente? Pois é, vamos lá. Se a gente pegar para desmembrar isso, os clubes da Alemanha, você tem lá, o Bayern teve uma boa pontuação, ainda pode subir, né, porque ainda está na competição. Bayer Leverkusen da mesma forma, Borussia Dortmund da mesma forma, 3 clubes ainda vivos dentro dos torneios e tudo. Então a gente está falando aí de clubes que tiveram pontuação muito boa, né? Bayern, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, os 3 com ótima pontuação, 26 mil para cima. Mas a Eintracht Frankfurt e Union Berlin tiveram pontuação baixa, né? 7 mil e 6 mil respectivamente. Na Inglaterra é algo parecido. Foram 8 representantes, mas aí você vai ter lá o City com uma boa pontuação, o Arsenal e Liverpool com uma pontuação boa, nada excepcional. E aí lá embaixo você já tem Manchester United e Newcastle, 2 clubes com pontuações baixas, 8 e 7 mil pontos. Onde que está o ponto-chave aqui? Se é a média, o que vai ser fundamental é todo mundo ir bem. E aí você olha para a Itália, olha a pontuação mais baixa que a Itália teve. O Milan com 16 mil pontos. Você vai olhar para os times de cima ali, Atalanta, Fiorentina, clubes ainda vivos dentro da competição, né? Esses com 20 mil para cima. A Inter, mesmo tendo caído cedo, né, em termos de Champions, caiu nas oitavas da Champions. Mas como que conta aqui além do bônus por avançar a fase, número de vitórias, né? Então, a pontuação ter sido alta, você conseguir um bom número de vitórias ao longo do torneio, isso tudo tem um impacto muito positivo. Aí você pega a Roma, outra também com presença, né, em semifinal de Europa League, também com pontuação alta. Lazio, Napoli, Milan, todo mundo teve pontuação boa. E isso ajuda a explicar o fato da Itália ter ficado tão na frente no ranking das ligas. A Itália foi a primeira a confirmar sua vaga extra. Então, esse é o fator chave para a gente ter em mente nas próximas temporadas. Sempre vai ser necessário que o país tenha um bom desempenho de todos os seus representantes, ou de quase todos, né? É claro que se você tiver 3, 4 em ótimo desempenho e 1 numa temporada ruim, talvez seja o suficiente para você conseguir uma vaga. Da mesma forma, para países que têm menos representantes, aí, por exemplo, se a gente for falar sobre França, sobre Holanda, sobre, enfim, Bélgica, Grécia, enfim,
estou citando países aleatoriamente aqui, a gente vai precisar, para pensar em ter uma vaga extra na Champions, uma vaga direta, que é o que passa a ter a partir de 2024, 2025, o fundamental é ter em mente que a média do ranking de coeficientes vai precisar ter sido muito boa na temporada anterior. Então é isso que explica Itália e Alemanha ganhando essa vaga a mais na próxima temporada. Todo mundo poderia imaginar, a Inglaterra é a liga mais forte, a Inglaterra vai ter mais representante, vai ganhar todo ano uma vaga a mais. Depende. Se alguns clubes forem mal, como o Manchester United fez uma péssima temporada, como o Newcastle não fez uma boa temporada em competição europeia, claro, estava num grupo difícil na Champions, mas isso nem vem ao caso. Isso vem ao caso para a gente avaliar subjetivamente, para a gente abordar, ir mais a fundo na avaliação de um desempenho. Nesse caso é objetivo, é ranking. Quantas vitórias você teve? Até que fase você foi? Como foram todos os representantes daquele país, daquela liga naquele ano? E é isso que vai definir. Então é algo mais objetivo, até porque é algo mais matemático. Então, ao longo de toda a temporada, vai ser sempre importante você ficar de olho nesse tipo de ranking, se você se interessa mais por acompanhar essa corrida pelas vagas a mais. Para 2024, 2025, Itália e Alemanha ficam com essa vaga extra na Liga dos Campeões. Espero ter respondido essa pergunta. Eu sei que é complexo quando a gente começa a falar sobre ranking, começa a falar sobre número quebrado, média e tal. Pode ficar algo aparentemente complexo. Eu tentei simplificar do ponto de vista de entender que existe um ranking para avaliar os clubes, existe um ranking para avaliar as ligas. O mais importante é que a média do desempenho dos clubes tenha sido positiva na temporada anterior. E isso vai a cada ano. E aí até pode ser uma dúvida. Tá, Alemanha e Itália ganharam essa vaga a mais. Isso vale para eternamente? Não, isso vale para a próxima temporada. Então, a próxima temporada vai ter esse representante a mais dessas duas ligas. No final da temporada 2024-2025, a gente vai precisar olhar para esse ranking de novo e entender quais países tiveram a melhor média dos seus representantes na temporada em competições europeias. E aí a gente vai ter novamente essa resposta. Então é interessante porque esse mecanismo vai sempre puxar para cima a necessidade de todos os representantes irem bem, meio que para defender a sua liga. É até um debate que a Inglaterra começa a ter, por exemplo, em termos de calendário. O calendário da Inglaterra talvez seja o mais puxado de todas as principais ligas na Europa. E aí, com a Inglaterra fazendo uma campanha que não garante uma vaga extra em Champions, começou um debate por lá. Poxa, talvez a Inglaterra esteja jogando contra o seu próprio campeonato pensando em Champions. Porque se tivessem um cuidado maior para que o calendário seja melhor, para que os clubes estejam em melhor condição física, talvez os clubes consigam ter um melhor desempenho. E se esses clubes, que já são os de maior investimento do futebol mundial, se a gente pensar que a Premier League é disparada a liga mais rica do mundo, talvez se torne mais natural a Inglaterra terminar a temporada entre as duas ligas de melhor desempenho médio. E talvez assim a Inglaterra consiga ter todo ano pelo menos 5 representantes, né? Os 4 que já tem e mais essa quinta vaga que vem de forma extra. Então assim, é um debate interessante, porque de certa forma todo mundo passa a jogar junto. Você olha para a classificação da Premier League e todo ano, quem estiver disputando uma quinta posição ali, vai pensar, preciso torcer para que os representantes ingleses na Champions, na Europa League, na Conference, tenham um bom desempenho, porque isso vai aumentar a minha chance de chegar a uma Champions. Enfim, são consequências desse novo mecanismo que é apenas parte da mudança do formato. Estou apenas falando da ampliação do número de vagas. O formato em si fica para outro vídeo. Um abraço, até a próxima.